boa noite. Na aula de hoje nós falaremos sobre neossolo quartzarênico, um dos solos que ocorre na região amazônica, ordem, subordem, algumas de suas especificidades e manejo na agricultura. Meu nome é Maria Francisca Souza Dinelli, sou aluna do curso de Geografia e meu professor é o professor Juliano Teveni. Esse é o meu plano de aula, contém os meus objetivos, o conteúdo, o problema, justificativa, referencial teórico, metodologia, recursos humanos e físicos e minhas referências. O meu conteúdo aqui, o conteúdo dessa aula 1 é a caracterização dos neossolos. 2. O neossolo quartzarênico e algumas de suas especificidades. E 3. Manejo e adaptação dos neossolos quartzarênicos para fins de agricultura. Caracterização dos neossolos. A ordem: neossolos. Neossolos são solos com pequeno desenvolvimento pedogenético, caracterizado por pequena profundidade, rasos ou por predomínio de areias quartzosas ou pela presença de camadas distintas, herdadas do material de origem. Todas estas características indicam pequeno desenvolvimento do solo pelas seguintes condições: baixa profundidade, neossolos litólicos ou neossolos regolíticos, elevada suscetibilidade à inundação, neossolos fúlvicos, baixa retenção de água, neossolos quartzarênicos, que é o solo que discorreremos nessa aula. Subordem. No segundo nível categórico, que é a subordem, os neossolos são classificados em litólicos, regolíticos, flúvicos e quartzarênicos. Os neossolos quartzarênicos se caracterizam por apresentar ausência de contato lítico nos primeiros 50 centímetros de profundidade, sequências de horizonte A a C, textura areia ou areia franca em todos os horizontes, fração areia grossa e areia fina com 95% ou mais de quartzo e ausência de minerais primários alteráveis. Uma das particularidades do neossolo quartzarênico é que ele não possui horizonte B textural, né? Como os outros solos. Ele do horizonte A, ele já passa por horizonte C ou até mesmo para rocha de origem, que é o horizonte R. Neossolos quartzarênicos e algumas de suas especificidades. Um solo jovem. Desde muito se reconhece a existência na Amazônia de duas ordens de paisagem inteiramente diferentes: as várzeas e as terras firmes. Enquanto nas várzeas predominam solos muito jovens, formados a partir de sedimentos quaternários, com processo incipiente de pedogênese, nas terras firmes os solos são bem mais evoluídos, formados a partir de sedimentos mais antigos ou de rochas cristalinas mais antigas. Quer dizer, na Amazônia existem esses dois tipos de solo, né? As várzeas e as terras firmes. As várzeas, como acabei de dizer, são os solos jovens, formados no quaternário, que é a era atual, né? Enquanto que tem um início, um princípio de pedogênese ainda, por ser jovem. Já nas terras firmes, que são solos bem mais desenvolvidos, evoluídos, esses solos são antigos. Eles são formados por rochas cristalinas,
E essas rochas cristalinas, elas foram formadas no pré-cambriano, a era mais antiga, no decorrer do tempo geológico. Por que um solo jovem? Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, Embrapa 2006, os neossolos quartzarenos constituem-se solos pouco evoluídos e com ausência de horizonte B diagnóstico, que eu falei agora há pouco. Eles não possuem o horizonte B. O radical neo indica solo jovem, pouco desenvolvido, e o critério de classificação nesta classe de solo é a insuficiência de atributos diagnósticos que caracterizem sua pedogênese, como pouca diferenciação entre horizontes, com o horizonte A sucedido pelo horizonte C ou R, e predominância de características provenientes do material de origem. Quer dizer, diferente dos outros solos que possuem todas as camadas, que é o horizonte O, primeiramente, depois vem o A, seguido do B, o C e a camada R. O neossolo quartzarênico do A, ele passa por horizonte C ou para a rocha-mãe, e devido a esse fator, há um predomínio de materiais advindos da rocha-mãe ou do horizonte C, que muito próximo à rocha-mãe, que predomina, né, nesse tipo de solo, a ocorrência do material de origem. Aqui, essas duas imagens, é para fazer a comparação do neossolo quartzarênico para os outros solos. Geralmente, os outros solos têm todas essas camadas aqui, que é o horizonte O, serrapilheira e tal, o horizonte A, que é onde está a maior parte da matéria orgânica, né? Rico em nutrientes, e o horizonte B, que é uma camada intermediária entre a camada orgânica e o horizonte C, que é próximo à rocha-mãe, que é a material de origem ou rocha de origem. Aqui o neossolo quartzarênico, que é uma areia quartzosa, né? A gente pode observar a sua diferenciação para os outros solos. Lá em cima a gente observa o horizonte O e em seguida, com uma pequena diferença de cor, o horizonte A. E do horizonte A, todo esse espaço aqui já vem direto, eu creio que aqui na rocha-mãe, nesse caso. Não chega nem ao horizonte C, porque a gente vê pela cor que do horizonte A até aqui embaixo ele é só de uma cor. Quase não há uma diferenciação. Em geral, são solos originados de depósitos arenosos, apresentando textura areia ou areia franca ao longo de pelo menos 2 metros de profundidade. Esses solos são essencialmente constituídos de grãos de quartzo, por conseguinte, praticamente destituídos de minerais primários, pouco resistente ao intemperismo. Nas campinaranas graminosas da região amazônica, o lençol freático alcança níveis superficiais, muitas vezes provocado pelo selamento do horizonte A, possivelmente por causa do rearranjo de partículas. Nesse espaço, os solos são mais lixiviados e mais pobres, com mais areia grossa, predominando neossolos quartzarênicos. Aqui dois perfis de neossolo quartzarênico em campinarana graminosa aqui da região amazônica, São cores diferentes, né? Mas todos os dois são neossolos quartzarênicos, e a gente vê aquela particularidade que é horizonte O seguido do A, e todo esse espaço aqui que já tem muita composição do material de origem
aqui a rocha mãe. Aqui nessa segunda imagem a gente vê que tem muitas características pela cor que está aqui incidindo em todo esse horizonte A. Existe, como é que eu posso dizer, é, partes do material de origem aqui por essa cor amarelada que se pode observar no horizonte A. Embora a predominância dele seja de cor mais clara, a gente vê que ocorre aqui uma parte da rocha de origem, aqui nessa parte do meio. O período prolongado de inundação sazonal destes solos aumenta a dificuldade para o estabelecimento de árvores de maior porte. Neste universo ocorrem áreas de maior exposição aos ventos, que nas fases mais secas de períodos glaciais promoveram a ativação dos campos de dunas, que, de acordo com Santos e Nelson, 1995, as maiores possuem 20 metros de altura e 6 quilômetros de comprimento e se formaram no Holoceno, com características sedimentares compostas por areia fina, bem selecionada. As formas eólicas bem preservadas descartam a hipótese de uma idade mais antiga para a sua origem. Quer dizer, nesse tipo de solo não existe árvores de grande porte, né? Devido a ele conter muita areia, né? E como é uma área onde ocorre muitos ventos, é uma área que predomina um campo de dunas, né? Aqui Santos e Nelson dizem que as maiores dunas possuem cerca de 20 metros de altura e 6 quilômetros de comprimento. E essas dunas se formaram no Holoceno, que é uma época, o Holoceno, ele vem logo depois, se a gente for olhar ali o tempo geológico, ele vem logo depois da última era glacial e já faz parte do Quaternário, que é a era atual, né? Então, as características sedimentares desse tipo de solo é areia fina, bem selecionada, né? E as formas eólicas, as formas que os ventos fizeram nesse tipo de solo são bem preservadas. Quer dizer, o intemperismo sobre ela como eles dizem, incipiente, é recente. Então, descarta uma hipótese de esse tipo de solo ter uma idade mais antiga. Aqui é uma tabela com solos da Amazônia e as principais classes de solo, né, e área ocupada por quilômetro quadrado e a porcentagem. A gente vê que encabeçando aqui essa tabela está os latossolos com cerca de 2.103 quilômetros quadrados de área, com 41% de ocupação de solos amazônicos. Em seguida, dos argissolos, com 1.600 quilômetros e 32% de área, e plintossolos, com 376 mil quilômetros e 7% de área. O que eu quero observar aqui é que, embora no mapa que a gente vai observar daqui a pouco, os neossolos quartzianos pareçam ter pouca incidência aqui na região amazônica, segundo essa tabela aqui, não é tão pequeno essa ocorrência não, porque se a gente for observar, ele se encontra aqui no meio, aqui numa porcentagem de 246 mil quilômetros quadrados, quer dizer, e ocupando cerca de 4% da área total dos solos amazônicos, à frente dos neossolo regolítico, dos espodossolo, dos cambissolos e outros solos. Quer dizer, os neossolos quartzarênicos
por apresentarem muito baixa coesão entre os materiais arenosos, e por essa, como se sabe, né, que a fração areia ela é maior que a fração argila e silt, né? A fração areia é a maior fração. E no caso, existe fração areia fina e areia grossa. Se for areia grossa, ela tem muito mais dificuldade de coesão e deixa bastante espaço para que ocorra o intemperismo químico, né? E no Amazonas a gente sabe que as chuvas são frequentes, então devido a essa particularidade e sua elevada permeabilidade e baixa retenção de água e de nutrientes, tornam esse solo frágil, necessitando de outras de práticas que sejam que sejam adicionadas ao mesmo para que eles possam ser conservados e se manterem produtivos. Vamos observar o mapa. Os mapas pedológicos da Amazônia mostram que nas áreas dos planaltos são comuns os latossolos amarelos, latossolos vermelhos e amarelos e argissolos vermelhos e amarelos. Em extensões relativamente pequenas ao sul estão os neossolos quartzarênicos, ocupando 20% da Amazônia e situando-se principalmente das chamadas depressões da Amazônia Ocidental e do Tocantins, estão os plintossolos. Aqui eu trouxe esse mapa generalizado somente para mostrar a ocorrência do neossolo quartzarênico. Eu creio que todos já devem ter visto, e eles se encontram aqui onde essa área branca com esses pontinhos, e se a gente for observar, ele parece ter uma incidência, uma ocorrência bem pequena em relação aos lotossolos amarelos, lotossolos vermelhos e amarelos e os agissolos, e assim como os plintossolos, que tem uma ocorrência muito maior na região, mas como foi falado no slide anterior, aqui não ocorre em tão pequena quantidade, não. Há pessoas que conheço que citam que as areias, os areais, os principais areais que estão na estrada, eles são enormes. Então, se a gente for observar, aqui no mapa parece uma ocorrência pequena, mas não é tão pequena. Aqui é o mapa generalizado da região Nordeste, e a gente pode observar a ocorrência dos neossolos quartzarênicos ao norte, começando lá por São Luís e até ao sul. Então, aqui na região Nordeste, há uma relativa ocorrência também desse tipo de solo nessa região do Brasil. Aqui na região centro-oeste, a gente já pode observar uma maior ocorrência dos neossolos quartzarênicos em relação às outras regiões já observadas. Eu acredito que é onde a maior incidência desse tipo de solo nas principais regiões do Brasil. Começa lá por Cuiabá e vem até aqui Campo Grande, em uma área relativamente extensa dessa região do Brasil. Aqui na região sudeste ele tem uma pequena ocorrência também. E já próximo a São Paulo, lá em cima pode-se observar um pouco. Então, até aqui, da região norte até a região sudeste, ocorrem
os neossolos quartzarênicos. A única região onde não se pode observar a ocorrência dos neossolos quartzarênicos é aqui na região sul. Ocorrem todos os outros tipos de solos, né, das outras grandes regiões, mas os neossolos quartzarênicos não ocorrem. Os levantamentos de solos da Amazônia constataram que apenas 14% da área é ocupada por solos de boa fertilidade. O restante da área, 86%, é constituído por solos de baixa fertilidade, ou seja, com reduzida quantidade de nutrientes para as plantas. O que ocorre é o equilíbrio solo-floresta-solo, onde as plantas vivem da ciclagem de nutrientes. O ciclo de nutrientes entre a floresta e o solo é quase fechado e contínuo, com a maior parte dos nutrientes localizados na própria biomassa. O professor já falou sobre isso, quando ele disse que a floresta ela se retroalimenta, né? Ele estava se referindo a isso. É importante considerar ainda que fatores como intensa radiação solar e água em abundância favorecem a fotossíntese, o que contribui para a formação e manutenção da floresta. Manejo e adaptação dos neossolos quartzarênicos para fins agricultáveis. Aptidão agrícola. As areias quartzosas são consideradas solos de baixa aptidão agrícola. O uso contínuo de culturas anuais pode levá-las rapidamente à degradação. Práticas de manejo que mantenham ou aumentem os teores de matéria orgânica podem reduzir esse problema. Culturas perenes, plantadas em áreas de areia quartzosas, requerem manejo adequado e cuidados intensivos no controle da erosão, da adubação, principalmente com NK, que é nitrogênio e potássio, e da irrigação, esta última visando a economia de água. Caso contrário, há o depauperamento da lavoura, acarretando baixas produtividades, quer dizer, há um empobrecimento, né, há um decaimento da produção da lavoura, se não houver essa prática aí de enriquecimento, de adubação de nitrogênio e potássio. As áreas de areias quartzosas que ocorrem junto aos mananciais devem ser obrigatoriamente isoladas e mantidas para a preservação dos recursos hídricos, da flora e da fauna. O reflorestamento de áreas degradadas sem finalidade comercial é uma opção recomendável, onde a regeneração da vegetação natural é lenta. Entretanto, o reflorestamento comercial é uma alternativa para as áreas mais afastadas dos mananciais e da rede de drenagem. Relação entre atributos de textura, interpretação pedológica, características do solo e implicações de manejo, segundo Prado, 1991. Atributos: textura arenosa, interpretação pedológica, fração sólida mineral normalmente constituída de quartzo, teor argila mais silt, mais ou menos de 15%. Elevada suscetibilidade à erosão, CTC baixa, capacidade de troca de cátions, quase que exclusivamente contribuição da matéria orgânica. O tamanho dos poros é grande, baixos valores de retenção de água e densidade do solo apresenta valor próximo a 1,3 gramas por centímetros cúbicos em área não compactada. Implicações de manejo. A drenagem excessiva favorece a lixiviação de nutrientes, especialmente os nitratos. Necessidade do parcelamento do adubo potássio, quando recomendado em doses elevadas, e baixa fixação de fósforo. Quer dizer, não adianta colocar, mesmo que necessite de um adubo em grande quantidade, o ideal é que se acrescente paulatinamente, devido a essa grande capacidade da lixiviação desse tipo de solo. E como aqui na região amazônica ocorre um intemperismo químico com frequência devido às fortes chuvas, não é aconselhável que se coloque esse tipo de adubo
em grandes quantidades, mas eu acredito que dependendo da época, a forma, a quantidade necessária que os técnicos e que lidam com esse tipo de manejo devem saber de forma adequada. Empregar dose menor de herbicida do que aquela para solo argiloso devido à menor adsorção desse produto pelo coloide do solo. Quer dizer, não adianta colocar também uma quantidade maior de herbicida, porque não vai acontecer o que ocorre no solo argiloso, que existe uma mistura dessas dos produtos. E nesse tipo de solo, devido a ser a fração areia, eles não se juntam com facilidade. E a solução aquosa, a solução, como é que eu posso dizer? Os materiais que se ligam, eles não são aproveitados por causa da fração areia desse tipo de solo. É diferente do solo argiloso, que o silt ele se liga com facilidade. Sob o mesmo nível de manejo, utilizar menor suporte, ou seja, menor número de cabeças de gado. Importância do estudo do solo. Estudos estimam que apenas 11% do solo do mundo não possui nenhuma restrição para o uso agrícola. Quer dizer, a maioria dos solos precisam de cuidados específicos para que se possa ter uma boa produção agrícola. Na Amazônia não é diferente. Os solos apresentam várias restrições, por isso a importância do seu estudo, pois o uso descontrolado pode acarretar graves problemas ao equilíbrio do ecossistema, além do comprometimento de sua futura fertilidade e capacidade de manutenção da vida. O grande desafio na Amazônia tem sido desenvolver agrossistemas capazes de conciliar de forma harmoniosa interesses de conservação ambiental com sustentabilidade econômica, em substituição à agricultura itinerante de corte e de queima da vegetação natural comumente praticada. Quer dizer, um dos grandes desafios aqui da região amazônica é desenvolver outros tipos de agrossistemas que possam atuar de forma harmoniosa com o interesse ambiental e a sustentabilidade, né, econômica, porque os agricultores, principalmente os da produção familiar, eles praticam a queima de vegetação natural, né, e essa queima tende a causar um empobrecimento do solo. A princípio, parece gerar uma certa fertilidade, mas sabe-se que essa fertilidade dura somente 2 ou 3 anos. Daí ocasiona um empobrecimento desse solo e eles vão para outros lugares. E por isso é chamado essa agricultura itinerante. Acredito que um apoio do governo em relação ao esclarecimento a essas famílias e a criação de agrossistemas e de conservação ambiental com sustentabilidade econômica poderia favorecer não só as comunidades, mas como o ecossistema amazônico de uma forma bem contributiva, preservando o nosso ecossistema e esclarecendo, ajudando essas famílias a manterem o seu sustento. Como esses solos apresentam elevada perda de água por infiltração rápida, os investimentos na melhoria e na manutenção das condições de produção podem ultrapassar os rendimentos obtidos. Deve-se, portanto, avaliar a viabilidade econômica do uso destes solos. Culturas perenes são mais recomendáveis do que as anuais. Quer dizer,
Para se usar esse tipo de solo, devido à elevada perda de água por infiltração rápida, deve ser avaliado os rendimentos, se vale a pena produzir nesse tipo de solo, se o ganho é maior do que a perda. E dessa forma, eles aconselham que culturas perenes são mais recomendáveis do que as anuais. Quer dizer, aquele produto, aquela fruta, aquela árvore que dura e frutifica o ano todo, em vez daquela que frutifica só anualmente. No entanto, os nutrientes disponibilizados pela queima das florestas nativas na Amazônia usualmente suportam de 2 a 3 anos de cultivo anuais. Passado esse período, a produtividade das culturas decai drasticamente, obrigando os produtores a abandonarem as áreas em posil florestal para a formação de capoeiras. A capoeira é o restante da lavoura, o restante da plantação, daquele agricultor. Quando aquele primeiro produto, aquele melhor produto já foi colhido, a capoeira é aquela parte última da colheita, que é, como ele diz aqui, invariavelmente mais pobre em diversidade biológica e biomassa, comparada às florestas originais, que é a que foi plantada no início. Então, as capoeiras é o final da plantação de um agricultor. Essas são as minhas referências. E gostaria de deixar aqui esse escrito aqui de Rubem Alves, que diz assim: claro que há respostas certas e erradas. O equívoco está em ensinar ao aluno que é disto que a ciência, o saber e a vida são feitos. E com isto, ao aprender as respostas certas, os alunos desaprendem a arte de aventurar e errar, sem saber que para uma resposta certa, milhares de tentativas erradas devem ser feitas. Espero que haverá um dia em que os alunos serão avaliados também pela ousadia de seus voos. A alegria de ensinar. Rubem Alves, São Paulo, Editora Ars Poética, 1994. Obrigada.